Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao curso de aperfeiçoamento à reforma tributária, promovido pela Escola Superior de Advocacia da OAB-RS. Estão presentes diretor de e-books e da revista eletrônica da ESA-RS, Dr. Alexandre Petri, conselheira seccional da OAB-RS, doutora Luciana Pereira da Costa. Agradecemos também aos demais participantes, advogadas e advogados que nos acompanham pelo portal da ESA. Para dar início ao evento, passo a palavra para o diretor de e-books e da revista eletrônica, Dr. Alexandre Petri. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. 23 de agosto, 19 horas, 4 minutos. E em nome do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamac, e do nosso diretor da Escola Superior de Advocacia, Dr. Rolf Madalena, abrimos a terceira aula do nosso curso sobre reforma tributária. Curso este que iniciou o próprio presidente da Ordem dando aula, o que muito nos honrou, a presença do presidente na condição de professor, e justamente para engajar na reflexão e na discussão sobre a reforma tributária, tema tão caro, e ainda que nos impressiona a falta de engajamento da advocacia, né? Dado como vai nos afetar. Então, sejam todos bem-vindos. Também tivemos o Dr. Rafael Pandolfo, o Dr. Rafael Wagner também passou aqui na primeira aula. Então, só estrelas. E hoje, para brilhantar ainda mais o nosso curso, a doutora Luciana Pereira da Costa, que é conselheira da nossa Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, também é presidente da Comissão de Direito Tributário da ABA, tem grandíssima formação acadêmica, é uma pessoa que inspira a todos aí na área de direito tributário. A gente está muito feliz com a tua presença, por doar o teu tempo, compartilhar os teus saberes, e como eu sempre digo nas aberturas, a Escola Superior de Advocacia é uma casa plural, recebemos a todos. Então, faço de público o convite que já fiz aqui no privado, doutora Luciana, que participe hoje e participe ainda muitas vezes. Por favor, nos ajude nessa caminhada de engajamento da advocacia, de educação da advocacia, porque é da nossa ferramenta, né? O nosso constante aprimoramento. E o tema hoje dedicado aqui é um tema provocativo, o imposto do pecado e o princípio da seletividade. Doutora Luciana, vou ficar a noite toda contigo aqui te assistindo, vou ter o maior prazer, e a todos que nos assistem podem enviar suas perguntas, eu vou anotando e lendo aqui no chat, se quiserem dizer da cidade que estão, né, querer mandar uma mensagem, eu vou auxiliar a nossa doutora. E agora, neste momento, professora Luciana, com a palavra, seja bem-vinda. Muito boa noite. É com muita honra, muita alegria que eu recebi esse convite do professor Rolf Madaleno, em nome da ESA, e confesso que fiquei um pouco assim, meu Deus, vai estar o Leonardo Lamacchia, o professor Rafael Pandolfo, né, o professor Rafael Borim, enfim, eu fiquei muito feliz e um pouco, meu Deus, será que, né, estamos aí à altura desses grandes mestres, que são meus mestres, né? Eu aprendo muito com eles. Mas aceitei de qualquer forma o convite, porque acho que a gente é meio louco também um pouco, mas em especial porque eu entendo que a vida é um eterno aprendizado, né? Então, não devemos nunca achar que a gente vai estar pronto, né? E também nunca menosprezar tudo que a gente já aprendeu. Então, minha pretensão aqui com a minha fala é trazer mais questionamentos, mais instigações para os colegas que vão estar nos assistindo, porque sei que muitos, às vezes, estão numa fase mais adiantada, outros numa fase mais inicial da carreira, e cada um na sua fase vai ter o seu ponto de vista, o seu olhar. Então, é dentro desse escopo de não esgotar nem de longe o tema, mas é de trazer luzes, trazer questionamentos e ouvir também, né, na medida que a gente vai falando aqui, né, se tiverem colocações, ponderações, né, vão ser muito bem-vindas também. Então, eu também vou começar brincando um pouco, né, o imposto do pecado, né? Então, essa reforma tributária tem de tudo, né? Brincando com o professor Rafael Pandolfo numa conversa que tivemos no IBET, ele disse, até o diabo entrou nessa reforma tributária, e é verdade, né? Temos aí uma reforma que nos trouxe muito, vamos dizer assim, muitas preocupações, né? Foi muitos anos discutindo se o país
o texto da reforma, a necessidade, acho que todos estão de acordo numa reforma tributária, mas como ela seria feita, isso há anos vem sendo discutido, para não dizer décadas, e quando ela chega, o que foi simplificado, podemos dizer, foi o processo que passou pela Câmara, né, dos Deputados, né, porque a matéria em si, sequer discussão teve em alguns pontos ali, como a gente pôde acompanhar o processo legislativo. Né? Deixa eu começar a minha tela aqui, deixa eu ver se eu... Vocês me perdoem, porque eu estou também aprendendo essas tecnologias aqui. Acho que deu? Então, tá. Então, vamos lá. Eu vou iniciar minha fala falando um pouco do processo legislativo, como é que foi, dei uma pesquisada também como é que está a situação no Senado. Vou tratar também como é que foi a inspiração desse imposto seletivo, de onde veio essa ideia, né, onde é que também acontece coisas semelhantes a isso no mundo. Vou também trazer alguns pontos sobre economia, porque tem a ver também sobre economia aqui, a questão da externalidade negativa, que inspira esse imposto. Vou trazer aqui também a parte, então, do artigo legal, e aí a gente passar o debate efetivamente de o que é seletivo e o que é seletividade, né, fazendo uma diferenciação sobre isso, tratando sobre a questão da regressividade, que ainda não estamos livres no nosso sistema tributário. Depois a gente vai passar um pouquinho a questionar a questão do que é nocivo e o que é essencial, alguns itens que estão sendo cogitados sobre esse assunto. E, por fim, né, como é que o mundo está vendo a questão do que é nocivo à saúde, né, a questão do ESG, se isso tem a ver, se não tem, enfim, esse é mais ou menos o escopo da nossa fala de hoje. Espero vencê-la no prazo que me foi dado ali, não extrapolá-lo e nem encurtá-lo demais, né? Vamos ver. Então, começando assim pelo processo legislativo, né? O processo legislativo aconteceu a discussão em 12 dias, foi muito rápido, não passou por comissão especial, foi direto ao plenário. Chegando no plenário, a gente acompanhou ali que o texto que nós estudamos não foi efetivamente o texto que foi votado. Então, às 15 horas do dia 7, a gente tinha um texto, às 18 horas estava sendo votado outro texto, deveria ter passado, né, aguardado 5 sessões para ter o segundo turno, não aconteceu isso, foi votado na madrugada, então em poucas horas já passou a votação, e estamos aí com muitas coisas que entraram aí nessa reforma tributária. Aprovação de emendas parlamentares, governo sinalizando que precisa arrecadar mais, tudo isso nos sinaliza que a gente vai ter, sim, um aumento na carga tributária e não uma diminuição. Né? Simplificação, que também é questionável, nunca foi sinônimo de diminuição. E é isso que a gente tem aí. A proposta de reforma que foi votada, ela veio, né, inspirada no que já vinha sendo desenvolvido pelo Centro de Cidadania Fiscal. E esse Centro de Cidadania Fiscal, ele se intitula como independente, ele é anunciado como independente, mas ele é financiado por indústrias. Eu coloquei aqui algumas, isso está disponível no Google, é simples e fácil de acessar, e a gente tem ali indústrias, e a gente sabe, a gente vem acompanhando os debates, né? Quem foi a grande beneficiada desta reforma tributária, que foi desonerada, foi a indústria. E quando alguém é desonerado, sobra a conta para outra pessoa, né? outra ponta, vamos dizer, da cadeia. E aí está o setor de serviço, continuamos tributando muito fortemente o consumo, né? E aí entra também um pouco do nosso tema da palestra aqui, o imposto seletivo. Questões como o que eles colocaram ali de última hora na reforma tributária que não passou muito por debate. Essa questão do conselho, né, federativo, que vai gerir todos os recursos do IBS, então o poder que vai ter esse conselho é enorme. A questão ali da Zona Franca de Manaus, TCMD, a questão de uma criação de uma cesta básica nacional sem muita
limitação sobre o que será que entra ou não entra nesses itens da cesta básica, para ter a alíquota zerada. Foram, vamos dizer assim, beneficiados alguns serviços e produtos, saúde, educação, inquestionável isso, medicamentos, tudo inquestionável. Mas temos também, aqui o slide correto, temos também benefícios para empresas jornalísticas, hotelaria, parques temáticos, atividades artísticas. Eu estou salientando alguns aqui que eu entendi assim, mas como esses setores, né, e não outros, né? Esses estão sendo beneficiados na área tributária. Enfim, criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, a gente vai acompanhando aí o que está acontecendo, é um caminho que vai centralizando, né, a arrecadação para depois redistribuir. E a gente acompanha também que isso no nosso país, e em qualquer país, enfim, deve acontecer também, quando há um caminho do dinheiro, ele termina também se perdendo nesse caminho, não voltando, né, como deveria voltar para onde, né, realmente é necessária a arrecadação e o fim a que ela se destina. Temos também questões ali de imposto de propriedade, algumas questões muito rápidas ali que foram adicionadas na reforma, que não é meu tema, então não vou entrar nesses assuntos. E queria trazer também um pouquinho sobre a parte do Senado aqui, rapidamente, para a gente deixar esse assunto também legislativo completo. Para ser aprovada a mudança na Constituição, a gente sabe que precisa do apoio de 3/5 dos 81 senadores, vai aguardar 5 dias ou 5 sessões para ter um segundo turno, né? O que não foi feito na Câmara dos Deputados. A gente vai ter, então, depois disso, se houver uma total concordância, e é possível que não haja, a gente já está acompanhando muito debate, muita discussão, pessoas batendo na porta dos senadores, né, setores, segmentos batendo, né, para pedir diferenciações, e aí a gente questiona também o que é a simplificação tributária, como é que ela vai ficar com tantas exceções à regra, mas estamos acompanhando por aí. Bom, aprovada a emenda nas duas casas, aí sim ela é promulgada numa sessão solene do Congresso, não há necessidade de passar pelo presidente. Aprovada essa, a gente em 180 dias já deve estar voltando a discutir reforma tributária, aí voltada para a questão do imposto de renda. Em princípio, pelas declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ser votado ainda este ano e promulgada ainda este ano essa parte da PEC 45A que a gente está estudando. Então, já para agora, né, nos próximos meses, nas próximas semanas, a gente já deve estar com isso valendo. Imposto seletivo. O que inspirou o imposto seletivo? Aqui a gente tem as bases aqui do que a gente vai estudar. Ele vai incidir sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, cujo consumo se deseja desestimular, como cigarros e bebidas alcoólicas. Externalidade negativa é um termo que vem importado lá no setor da ciência da economia. Depois eu vou abordar isso melhor. A incidência do imposto seletivo será monofásica, sendo a tributação realizada em apenas uma etapa do processo de produção e distribuição, provavelmente na saída da fábrica e nas importações. Poderá ser criado pelo governo por medida provisória, assim que a PEC for aprovada, ainda em 2023. Ele substitui o IPI, que terá alíquota zerada em 2027, mas será extinto em 2033. Não deve tributar, não deve haver a bitributação, então eles devem coexistir. A questão, então, que a gente deve ficar atento, esse imposto, como a gente viu aqui, é a orientação que está tendo no relatório, que ele já vai começar a ter a cobrança imediata. Então, imediatamente, a gente já pode ver esse imposto seletivo sendo cobrado. Por isso, a importância também da gente já logo estudá-lo e entendê-lo. Então, aqui eu peguei lá do site do Senado, um resumo bem simples aqui dos tributos antigos e tributos novos, mas o que mais nos interessa aqui
quando poderá ser criado esse imposto seletivo, que é imediatamente. Então, a gente tem aqui uma linha de tempo com os demais e a sua extinção, e o imposto seletivo ele está desde agora e persistirá. Então, interessante a gente saber, e como eu falei no início, ali ele vai incidir de uma forma monofásica, ou seja, no início da cadeia, e ele não vai poder, vamos dizer assim, não vai gerar crédito, ele vai simplesmente onerar o preço desses produtos considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Pelo que indica o relatório da PEC 45A, a gente tem inspiração para essa cobrança diferenciada nas diretivas da União Europeia, ali os números que está referido no relatório, e a gente também tem o conceito de externalidade negativa importado das ciências econômicas. Nessas diretivas da União Europeia, a gente vai olhar que elas são bem detalhadas e bem específicas, onerando ou desonerando alguns produtos, conforme os critérios que eles consideram, e vamos dizer assim que, em princípio, devemos nos orientar com algo parecido com aquilo. Então, só para vocês terem conhecimento, lá na frente, né, esse imposto já logo vai começar a ser cobrado, a gente saber de onde é que ele está vindo a inspiração, para a gente poder também ver se é isso que a propaganda, né, na prática, se vai acontecer. Bom, vamos começar a falar do termo externalidade negativa, que a gente que é da área do direito, em princípio, não tem a mínima noção do que seja isso. Esse termo, ele começou lá com Arthur Pigou, e é da época ali das revoluções industriais e econômicas, e ele trouxe esse conceito de externalidade negativa com a intenção de garantir que os custos totais da poluição fossem computados nas decisões do poluidor. Então, fui atrás ali para entender um pouco melhor. A gente é os custos e benefícios não computados no preço de mercado. Exemplo, o barulho de uma oficina que pode atrapalhar o escritório de contabilidade que está do lado, né? Isso não é contabilizado, mas atrapalha. Aí a gente vai querer também entender um pouco mais essa ideia de externalidade negativa, e ela foi evoluindo também. Fruto também disso, deste conceito, está na ideia de reduzir as emissões de carbono. Também é uma externalidade negativa, que também está sendo objeto de preocupação, de tributação, e a gente tem acompanhado também isso nos jornais e nos debates públicos. É a mesma lógica que também inspira esse imposto seletivo. Bom, já que a gente trouxe algum conceito da economia, eu também fui pesquisar, né, no mestre, né, da economia, que eu considero muito e gosto muito de ler, que é o Ludwig von Mises, né? E ele traz um conceito muito interessante aqui, que nos faz pensar um pouco a questão tributária. O princípio da capacidade de pagamento foi elevado à dignidade de um postulado de justiça social. Hoje, as pessoas consideram os objetivos fiscais e orçamentários da taxação secundários. A função primordial da taxação é reformar as condições sociais segundo um critério de justiça. Assim sendo, o imposto é considerado tão mais satisfatório, quanto menos neutro for e quanto mais ele servir de instrumento para desviar a produção e o consumo das direções a que seriam conduzidos num mercado não obstruído. Então, a ideia de justiça social, implícita nesse princípio de capacidade de pagamento, é de que deveria haver a perfeita igualdade financeira entre os cidadãos. Aqui a gente tem alguns assuntos que nos fazem pensar. A questão da justiça social é sempre levantada quando a gente trata de direitos sociais, de tributos, porque a gente tributa para poder alcançar, né, o Estado alcançar por meio deles os benefícios e as condições e a estrutura, né, para todos os cidadãos, em especial aqueles que têm menos. Então, é uma forma, vamos dizer assim, de redistribuição de renda, né? E é a forma primordial que o Estado tem também de arrecadar recursos. Sendo
se a gente passar a olhar a taxação, não mais pelo objetivo fiscal de financiamento do Estado, da sua estrutura, mas olhar para ela e validá-la como um instrumento que vai colocar justiça social conforme o critério de justiça, né? E aí se começa o primeiro questionamento. Quem vai dizer o critério de justiça? Como é construído esse critério de justiça? O imposto seletivo que a gente está tratando aqui, ele tem esse cunho, vamos dizer assim, muito evidente. Ele está aqui penalizando algumas coisas, com certeza vai penalizar, em prol de outras. E aí eu trago essa discussão, um conceito, né, que vem lá da economia, um economista, que a gente sabe que não é da área do direito, trazendo que isso é um instrumento que a gente está usando e é bom a gente ter clareza se vai usá-lo assim. Então, a função primordial da taxação é, sim, reformar as condições sociais segundo um critério de justiça? É isso que nós estamos concordando? É uma pergunta. Podemos concordar que sim. Podemos saber disso e entender que isso faz todo sentido. Mas a gente precisa ter clareza sobre isso. Ou podemos entender que não. Podemos entender que é necessário deixar o livre mercado e que a partir de uma sociedade com livre mercado, a gente proporciona desenvolvimento e quanto menos o Estado interferir nesse mercado, melhor será o desenvolvimento dessas pessoas. Também podemos entender dessa forma. Temos para os dois lados argumentos e bons, vamos dizer assim, autores para defender. Mas a gente precisa saber, né, que é isso que está por trás de uma ou de outra forma de tributar. Vamos tratar também aqui um pouco sobre a questão dos benefícios fiscais e não fiscais. Eles são conflitantes no fim das contas, por quê? O objetivo não fiscal na tributação, ele está buscando coibir o comércio, a produção, inclusive, ou até acabar com a produção de determinada mercadoria ou determinada atividade, porque ele considera que no critério de justiça social aquilo não está adequado. Só que a gente sabe que quanto mais o Estado busca arrecadar. Quando a gente começou essa conversa, a gente viu ali que o Estado está buscando aumentar a arrecadação. E está também ali, junto nos relatórios que eu li, das exposições de motivos, que também esse imposto seletivo está buscando arrecadação. E a forma de ele ser cobrado vai facilitar, porque se for por segmentos, ele também facilita a cobrança da receita. Então, sim, tem o objetivo de arrecadação. Mas, quando eu aumento o preço de alguma coisa através da tributação, da taxação, eu vou estar automaticamente restringindo a venda e o consumo daquele item, daquele serviço. E aí eu tenho que buscar um nível de equilíbrio. A que ponto eu consigo ainda considerar um imposto que vai me trazer a arrecadação, mas ainda assim aumentar o preço de determinados itens? E quando isso começa a ser uma taxação que excede esse limite e passa a ter um cunho de proibição. Eu passo até a inviabilizar determinados produtos, determinados serviços. Quando é o equilíbrio disso? Aí vem a questão da alíquota. E a gente vai ver ali que a alíquota é uma das incertezas que a gente tem nessa reforma tributária sobre muitos itens, e não é diferente também o imposto seletivo. E a forma fácil de alterar a alíquota, sem passar pelo legislativo, apenas com o executivo, rapidamente mudando isso já de pronto se aplicando, nos causa um receio justificado, porque podemos chegar, né, nesse efeito de proibição. Podemos ter um efeito de ter um imposto discriminatório aplicado. Aqui eu estou trazendo uma citação novamente de Mises. Impostos discriminatórios aplicados sobre grandes empresas, acima de certo limite, resultariam no completo desaparecimento dessas empresas.
Se os impostos crescerem acima do limite moderado, deixam de ser impostos e se transformam num instrumento de destruição da economia de mercado. Então, quando eu comecei a analisar esse tributo, eu fiquei muito atenta e preocupada, porque sob uma roupagem bonita, e que todos estamos de acordo que é necessário sim proteger a saúde, é necessário sim proteger o meio ambiente, só que são termos muito abertos. Tão abertos que nos dá, vamos dizer assim, a gente está dando uma carta branca praticamente ao nosso legislador, ao executivo, também na hora de estimar qual vai ser a alíquota. E aí a gente começa a pensar em como isso vai ser usado na prática. Será que vai ter um uso político também? Será que vai ter só a preocupação com o meio ambiente? Eu imagino que não, porque somos seres humanos, acompanhamos, né, como vem acontecendo as coisas, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, e a gente sabe que somos falhos, que a gente tem tendências, né, e que é bem perigoso, vamos dizer assim, deixar uma carta tão aberta, né, aos nossos políticos, né? Então, estou trazendo aqui esses pontos para pensamento, trazer também não trazer só a parte jurídica, mas também um pensamento de fora da área do direito da economia. A economia termina estudando o comportamento humano, né, dentro do mercado, em como a sociedade se organiza. Isso é muito importante, porque a tributação vem direto a afetar ou não isso, conforme ela é maior ou menor, ela vai se intrometer, vamos dizer assim, no limite, e ela pode tornar mais cara ou mais barata a produção, enfim. Um outro ponto aqui interessante, deixa eu só, é a gente também ter bem claro o seguinte: às vezes nos parece, nos debates, que o governo ele gera riqueza. O governo não gera riqueza. O governo ele vai tirar a riqueza de quem produz, de quem trabalha, e vai realocar essa arrecadação em outros lugares. Em princípio, deveria ser no que vai nos dar estrutura, vai nos dar saúde, educação, enfim, o que a gente precisa, estrutura também de rodovias, enfim, tudo que um país, um estado precisa. E quando a gente acha que o estado tem que ser, onde assim, o produtor da riqueza, e esquece que ele capta essa riqueza de quem trabalha, a gente termina esquecendo de uma parte muito importante e que faz toda a diferença. E se a gente for olhar para os países do nosso planeta como um todo, a gente vai perceber que aqueles que entenderam que o dinheiro não dá em árvore, que ele é fruto de uma economia de mercado, que ele é fruto do trabalho das empresas, dos trabalhadores, né? E que quando a gente está tirando este valor e passando para o governo, a gente está tirando a liberdade de gasto e de investimento dessas pessoas para que esta parcela seja o governo que determine como é que vai ser utilizado. Então, na mesma medida que a arrecadação e a tributação aumenta, diminui o espaço do cidadão, né, de fazer com o seu próprio dinheiro aquilo que bem entende. E aí a gente também restringe muito o empreendedorismo, e eu estou falando empreendedorismo como sinônimo aqui de tudo que a gente pode fazer como ser humano. O que acontece quando há uma necessidade? Outra pessoa que consegue cumprir, vamos dizer assim, e saciar aquela necessidade dos outros, ela vai ter sucesso vendendo. É isso, vamos dizer assim, basicamente que acontece na economia. Então, as necessidades de um grupo de pessoas, de uma pessoa, que são satisfeitas
por quem resolveu aquele problema da melhor forma. E a todo momento surge alguém que resolve de uma outra forma, um pouquinho mais criativa, um pouquinho melhor, com menor custo. E essa é a disputa que acontece no mercado. E conforme as coisas vão acontecendo, quando a gente compra alguma coisa, a gente não deixa de, vamos dizer assim, fazer um paralelo, está votando naquele produto, está votando naquele serviço. A gente entendeu que ele era o melhor custo-benefício para a necessidade que a gente tinha. Quando alguém faz algo que a gente percebe que faz melhor que aquele, a gente deixa de votar, de comprar aquele para comprar outro. Quando a gente começa a interferir demais neste mercado, através de tributação, a gente começa a modificar isso. E aí começa a limitar e restringir, até às vezes coibir totalmente, a criatividade das pessoas para soluções de problemas. Então, quando a gente está tratando aqui da tributação, e em especial a gente fala do que é essencial, do que é nocivo, ao eleger essas coisas e considerar que vai tributá-las para coibir e direcionar o mercado, a gente está autorizando que o Estado, né, tome essa decisão por nós e direcione como é que a sociedade quais escolhas vamos ter, né, quais a gente não vai nem ter para escolher. É isso que a gente está fazendo no fim das contas. E concordamos em certa medida sobre isso. Concordamos porque, sim, o cigarro faz mal à saúde. E, sim, a sociedade vai pagar a conta disso depois, quando essa pessoa for precisar de um tratamento médico pelo seguro de saúde que todos temos, pelo SUS. Mas isso tem também algumas linhas tênues que a gente precisa pensar e colocar luzes, né? Então, a tributação utilizada para manipular a economia, restringindo ou suprimindo totalmente a produção de mercadorias, interferindo diretamente no consumo. É isso que a gente está vendo aqui. Pode falar, Alexandre. Só para complementar, tem uma mensagem aqui, eu estava te ouvindo sobre o cigarro, eu fiz uma pesquisa aqui, mais da metade dos cigarros vendidos no Brasil são clandestinos, né? Se tentou desincentivar, e das marcas mais vendidas, uma quantidade muito grande sequer é fabricada no Brasil. Então, olha que ponto chegamos, aquela questão do ponto ótimo, se tributou tanto, né, que a gente tem hoje mais cigarro clandestino no Brasil do que os feitos aqui. Então, também tem algumas externalidades negativas, negativas mesmo, né? Então, prejudica a economia e não atinge, às vezes, a finalidade que era o alvo, né? E isso não é algo tão fácil. E, às vezes, o jurista acha que é simples, não é tão simples. Vou aumentar o tributo, vou desincentivar. Às vezes, tem um efeito reverso para a economia, inclusive. Desculpa atrapalhar, mas só para complementar a fala Pelo que contrário, está ótima. Pode sempre interromper, e é muito bem-vinda também essa colocação. Essa semana eu estive no almoço da Federação, da CPA, ali estava o Ricardo Gomes, estava outras autoridades, e eles estavam tratando justamente do tema do comércio ilegal. Tu trouxe agora o cigarro também, que é o comércio ilegal. O que começa a acontecer quando o Estado resolve taxar e achar que assim ele vai solucionar, e assim ele consegue limitar as pessoas, e elas agora vão seguir nessa trilha aqui que eu estou direcionando elas e não vão comprar ou... É claro que vai se achar outros meios, né? A gente sabe aí a máfia, né, com as bebidas alcoólicas, o cigarro que a gente vê aí, tu trouxe aí um ótimo exemplo, e com isso vem uma outra, vamos chamar de externalidade negativa, esse termo que a gente está aprendendo aqui, vem uma outra externalidade muito negativa, que é a criminalidade. Essa começa a vir junto, e aí o Estado sai fora, e é aquela parte onde o Estado não vai prestar atenção, e ela está aumentando, e há uma ligação direta, sim. Quanto mais eu quiser interferir e achar que taxando, até com efeito proibitivo, às vezes, eu vou resolver o problema, maior o problema termina ficando. E ele está batendo na nossa porta, né? Literalmente, né? A criminalidade está aí, né? E cada vez mais nos assustando. E isso sim é fruto também, né, de coisas como essa. É tudo interligado. Bom, então já entendemos aqui a partir disso, né, dessa lógica de raciocínio,
o governo não cria riqueza. Já entendemos aqui que a ideia de utilizar a taxação como uma forma de justiça social é perigosa, porque o que a gente chama por justiça não é o que o outro chama, não, o entendimento do que está aí é muito aberto, é uma carta em branco praticamente, e cabem muitas coisas aí. Eu vou agora entrar, não sei como é que eu estou de tempo aqui, que a gente fica falando e vai se perdendo, mas está tranquilo. Eu vou entrar agora, saindo um pouco dessa parte mais teórica da economia, nas características do imposto seletivo propriamente. Então, peguei primeiro, vamos começar pelo texto legal, né? Eu acho que sempre partindo da base positiva, né, e ver o que ali está nos dizendo e tirar algumas conclusões. Então, compete à União instituir impostos sobre, aí vem o inciso 8º, a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei. E aí vamos aguardar os termos da lei. Não temos muitas pistas sobre isso no texto legal. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos tais, tais e tais, inclusive o 8º. E aqui a gente tem uma situação que eu botei em itálico, aqui, só observar o princípio da legalidade. Portanto, as alterações são aplicáveis no mesmo exercício financeiro. Então, a gente tem um imposto com palavras como prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, que ele vai entrar, uma vez que a emenda constitucional esteja valendo, ele pode imediatamente também começar a ser cobrado, e quem vai definir a alíquota é o Poder Executivo. E isso vai valer imediatamente. Ele não vai poder ser tributado juntamente na bitributação com o IPI, ele vem substituindo o IPI que é o imposto que observa a seletividade, né, pelo texto legal. E ali os detalhes, não vai incidir sobre exportações, vai integrar a base de cálculo de outros tributos, e pode ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Então, ele vem mesmo com a ideia de oneração. Então, aquilo que for considerado prejudicial à saúde ou ao meio ambiente vai ter uma sobretaxação. Essa é a ideia que a gente começa já de pronto pela leitura dos incisos aqui do artigo e dos parágrafos. Também a questão da aplicação imediata. Isso também preocupa. Como é que a gente vai já mensurar isso e o efeito, o impacto disso para os segmentos, para as empresas escolhidas, né, eleitas? E aí a gente tem muitos questionamentos. O que é nocivo à saúde? E o que é nocivo à saúde pode, ao mesmo tempo, também ser essencial. Temos aí um possível conflito, mas na frente a gente vai também abordar essa discussão. Então, a gente vê aqui características, em resumo, do imposto do pecado. Ele é extrafiscal, visa diminuir o consumo de bens e serviços que gerem a externalidade negativa. E a gente viu ali que esse termo, externalidade negativa, é um termo muito amplo também, né? A própria economia nos explica a lógica, mas externalidade negativa, naquele exemplo da oficina que tinha perto do escritório de contabilidade, não fosse o escritório de contabilidade ou fosse outro, ou o escritório de contabilidade tivesse alguma situação que não interferisse o barulho, talvez não fosse uma externalidade negativa. Estou aqui conjecturando com vocês, pensando junto, mas quem vai questionar essa externalidade negativa? Tudo a gente tem que ficar atento. Monofásico vai gerar cumulatividade, não oportuniza crédito, portanto, vai onerar, sim, o preço final. Não sujeito à anterioridade, pode ser cobrado ou majorado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Vigência imediata,
com a publicação da emenda e poderá ser criado por medida provisória e já está sendo sinalizado que vai ser assim mesmo, né? Essa informação aqui eu não estou tirando das vozes da minha cabeça, mas sim do que o Senado e a Câmara, os políticos já estão sinalizando, né, que vai ser rapidamente cobrado. E é interessante a gente ver que, como tem uma roupa bonita, o imposto, ele tem um apelo popular, né, de estar de acordo, né? E é nosso papel como técnicos, né, da área do direito, em especial do direito tributário, a gente dá opa, espera um pouquinho que isso não é tão simples assim. Vamos entrar nessa discussão aqui do seletivo, né, e do seletividade. Tem uma diferença aqui que é importante e a gente precisa ter isso bem claro. O atributo da seletividade é absolutamente diverso do que está no imposto seletivo. A essencialidade do bem não é o objeto do que é o agente nocivo à saúde ou ao meio ambiente. Então, o que a gente já debateu até hoje na jurisprudência, e a gente tem doutrina, e, enfim, é essencial, não é essencial. Agora a discussão começa a ter um outro aspecto que vai ser relevante, que se é nociva à saúde e ao meio ambiente, e não mais necessariamente o que é essencial. E aí eu tenho que trazer aqui algumas ponderações. Quando a gente está falando desse imposto seletivo, a gente está deixando claro que a gente vai tributar, sim, os bens e vai onerar, sim, o preço final. A gente viu ali nas características. Então, a gente está concordando que esse tributo ele tem essa característica regressiva. Regressiva no sentido de que vai continuar onerando o contribuinte independente da capacidade financeira dele. Então, a gente vai onerar o mais pobre. Que todo mundo que queira comprar um produto que seja com uma tributação alta, independente da renda, vai pagar o tributo que está ali determinado. Então, a gente não está mudando um dos problemas mais importantes que a gente tem no nosso modelo tributário. A gente continua tendo o problema de ser um sistema regressivo, né? E não um sistema progressivo, que estaria mais voltado a tributar quem tem mais condições. E aí eu retomo aquela ideia que a gente falou lá no início, que era o questionamento. A gente está colocando a capacidade contributiva como um postulado de justiça social. Só que, na prática, quando a gente tem tributação indireta sobre o consumo, a gente tem um discurso e tem, na prática, outra situação bem diferente. A gente tem uma situação de injustiça social. E esse imposto está vindo para confirmar que a gente continua com um discurso e, na prática, a gente vai seguir, né, com o nosso modus operandi que já existia e que está aí posto. Então, a reforma que não reforma essa parte tão importante. Quando a gente está falando da parte na seletividade, de certa forma, a seletividade, ao eleger os produtos essenciais, ela não resolve, mas ela minimiza bastante o problema da regressividade. Porque ali eu estou colocando produtos, né, que eu estou elegendo como essenciais. E aí sim, se são essenciais, o ser humano, tanto com baixa renda quanto maior renda, eles são necessários. E aí quem tem menor capacidade contributiva, econômica, também vai ser beneficiado, né, com a seletividade ao reduzir a tributação de produtos considerados essenciais. Agora, a gente vai ter, vamos dizer assim, uma diferenciação. Não é mais a seletividade orientada para o que é essencial, que vai ser o norte da conversa para tributar. Mas vai ser, sim, agora, o que for eleito como nocivo à saúde e ao meio ambiente.
E aí a gente pode ter um conflito de interesses. Então, a gente pode ter, e até colocando aqui uma situação mais técnica, deixa eu só ver se... a regressividade atenuada com a seletividade, né? E voltada com a essencialidade. Esse é o ponto que eu queria deixar aqui, que a gente, desse modo meio torto, mas existe no nosso sistema atual, e que isso não vai ser mantido com o imposto seletivo, né? A gente tem aqui, hoje em dia, no sistema atual, o IPI, que tem a previsão legal que obriga a seletividade. O ICMS tem uma autorização, é uma faculdade, poderá, né? E o ISS não tem previsão para isso. Então, já é mitigada a aplicação da seletividade na parte do direito positivo hoje em dia. E a seletividade termina sendo praticamente esvaziada quando a gente altera e troca o IPI pelo imposto seletivo. E a gente não mais vai olhar questões de essencialidade, me parece aqui. A discussão parece ser outra. Um ponto aqui que a gente poderia trazer, a essencialidade. Uma das discussões é a energia elétrica. Ela é um bem essencial? A gente está em discussão lá no STF, tem o tema 745 sobre isso. E a eletricidade, ela está nas discussões também sobre também fazer mal ao meio ambiente, dependendo do uso que se faça dela, dependendo da forma como é utilizado. E aí a gente tem uma questão importante aqui já para começar um pouquinho a trazer luz sobre isso. Será que a gente vai ter itens como esse tributados com imposto seletivo? E como é que vai ficar ainda mais onerado, então, a nossa conta de energia elétrica, num exemplo como esse? Por causa da incidência desse imposto? É uma possibilidade. Da forma como está posta, né, a legislação, o texto que foi votado, não temos, vamos dizer assim, nenhuma garantia de que isso não vai ser dessa forma. Então, uma das coisas também que me ficou um pouquinho muito clara também é outra mudança também de parâmetro. Além de a gente não olhar mais para o que é essencial e mudar o foco para o que é nocivo à saúde e ao meio ambiente, a gente também está mudando o foco, que até então a gente, quando elegia algum produto, né, e selecionava ele ali para ter uma taxação menor, a gente estava indo para o lado da política da desoneração do que é essencial, do que é importante. Vamos diminuir a tributação para facilitar o acesso das pessoas a isso, para que elas possam consumir isso com um preço melhor. Agora a política passa a ser outra. O imposto que está saindo e dando lugar para o imposto seletivo mostra que a política passa a ser da sobretaxação. Eu vou começar a colocar mais tributos no que eu entendo nocivo, e eu não estou dizendo que vou deixar de onerar aquilo que é essencial. Esse é um ponto bem importante também, que está passando aí, né, pelo nosso legislativo, pelo Congresso, e estamos, enfim, aprovando a reforma que nos passa essa ideia. A gente começa, a partir de então, a sobretaxar o que faz mal, que entendemos que faz mal, e não mais a diminuir a tributação. E isso também está de acordo, né, com a nossa vamos dizer assim, percepção de que vai sim haver aumento da carga tributária. Está aí, né? Está posto. A gente tem que perguntar, né? Vai ter discussões. O que é nocivo é diferente do que é essencial. Energia elétrica, ela pode ser considerada essencial e nociva ao meio ambiente? Eu já perguntei ali antes.
Os alimentos açucarados, eles devem ser sobretaxados? Os biscoitos, né? A gente tem balinhas, enfim. Às vezes, qualquer alimento pode ser considerado nocivo à saúde. O arroz branco, o arroz integral faz bem ou o branco não faz bem? Vamos sobretaxar. Os pesticidas utilizados nas plantações, será que eles vão ser considerados nocivos ao meio ambiente? Mas será que efetivamente eles são nocivos ao meio ambiente? Se isso foi, temos um debate realmente aprofundado sobre isso? E será que não inviabiliza também alguns setores, alguns segmentos do agronegócio? Como é que fica o impacto disso? Combustíveis fósseis, petróleo, gasolina, faz mal, polui? Mas tudo no nosso país passa por caminhões. Basta, a gente viu, basta os caminhões pararem que tudo para. Tudo. Se aumenta o combustível, aumenta todos os preços em cadeia. E a gente vai considerar o combustível como nocivo à saúde e ao meio ambiente? Essas questões a gente precisa trazer. Quando a gente está mudando o foco do debate do essencial para o nocivo, a gente vai ter esse tipo de discussão para pôr em debate. E como a gente colocou ali no início também, né? Mises bem relembra. Na medida que eu fugir do equilíbrio e taxar além do que seria um ponto de equilíbrio, eu posso inviabilizar determinado segmento, eu posso inviabilizar e quebrar determinadas empresas. E não importa o porte, podem ser pequenas, médias ou grandes. Eu inviabilizo. Eu boto a mão pesada do Estado e ali eu digo que não vai acontecer mais. Ali não vai mais a economia circular. Simples assim. Então, esse imposto, ele veio e ele precisa de muita atenção da nossa parte. O uso político dele pode ser muito nocivo. Acho que eu falei rápido demais, eu esperava que tivesse perguntas, mas eu já estou me encaminhando mais para o fim aqui do que para o começo. Então, se quiserem trazer questões e debates e ponderações, fiquem à vontade. Um outro item que a gente também vem falando, né, e todo mundo vem acompanhando, é que é muito importante agora que as empresas elas consigam a certificação ESG, né, que isso vai fazer muita diferença, porque daí elas vão receber mais investimentos, né, porque elas vão estar de acordo com o compliance, enfim, só benefícios, é uma coisa maravilhosa. A ESG, ela está vinculada ao ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também está vinculada à Agenda 2030. Desculpa. A Agenda 2030 está tudo interligado. E isso também traz, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, um tipo de tributação, a tax ESG, onde ela vai taxar ou não taxar conforme a função ambiental, a função social, a função de governança, né? E a empresa estando de acordo com esses itens. Quando a gente está colocando nesses termos, o que eu quero trazer com esse debate aqui? A gente também está colocando que determinado segmento, determinadas empresas, elas vão ser afetadas diretamente através do direito tributário, da tributação, sobre quem elas têm que contratar ou não, sobre como elas têm que fazer ou não. Enfim, é uma forma
de interferência, não só do Estado, mas também fora do Estado, né? E aí eu fui atrás também de pesquisar um pouco de onde surgiu o ESG, como ele ganhou força, né? Como é que aconteceu isso? De repente, todo mundo agora tem um código e está de acordo que ele deve ser seguido, né, para fins de investimento e crescimento e tal. Bom, o ESG, ele surgiu através, ele já existia, né, mas ele ganhou força em 2018, quando a empresa de investimentos BlackRock, ela indicou que vai, como uma condição para investimento, para ela orientar os investimentos, que as empresas tivessem a certificação ESG. A BlackRock é uma pessoa chamada, vamos dizer assim, ele que está desde o início dela, e claro, é uma empresa gigantesca, mas quem está por trás dela é Larry Fink. Talvez a gente nunca tenha ouvido o nome dele. Mas a empresa que o Larry Fink criou, e está nela há 35 anos, e essa empresa só cresceu, ela coordena os investimentos, e ela tem um capital, ela está avaliada em 10 trilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia, quando a gente esteve na pandemia, o governo americano se socorreu com a BlackRock. Ela garantia o governo de financiamento. O patrimônio dessa empresa é maior que o PIB de todos os países. Se eu tirar o PIB dos Estados Unidos e China, somar todos os demais, é o patrimônio dessa empresa. Ela tem ações em tudo que a gente usa. Ela tem empresas, tem bancos, tem televisões, tem a Coca-Cola, tem a Disney, tem o Google, ela tem participação em tudo. Essa empresa é a empresa que dá, vamos dizer assim, as cartas da ESG. E a ESG é, vamos dizer assim, o que vai orientar, no fim das contas, o que é bom ou mal para o planeta. E a gente está criando um imposto que vai tributar o que for dito que for bom ou mal para o planeta e para a saúde. E a gente vai sim se inspirar no que a BlackRock for dizer para nós que é ou não nocivo à saúde. Bom, eu não queria nem de longe ter esgotado o tema, eu queria ter trazido questionamentos, a minha talvez não é muito divulgado, poucas pessoas sabem, mas a minha formação também é em filosofia, então eu preciso trazer os questionamentos sempre que eu vou trazer algum tema para debate, e quis trazer esses questionamentos também quando a gente vai tratar deste imposto seletivo. Eu espero que quem nos assistiu tenha, né, pelo menos se instigado a pensar sobre aspectos diferentes, né, do que normalmente está sendo tratado, que comece a prestar atenção nesse imposto que está ali junto com os outros. A gente fala mais do IVA dual, a gente fala do não sei o quê, mas esse imposto vai ser bem impactante, o uso político dele é bem perigoso, né? E ele está, vamos dizer assim, alinhado, né, com mais coisas além de um simples texto ali na nossa Constituição, né, sem muitas pretensões, pelo contrário. Então, muito obrigada novamente pelo convite, e eu quero ouvir, né, se tem pessoas assistindo aí, vou parar a transmissão e quero ver as pessoas, se der, né? Doutora Luciana, a gente agradece, mas antes de dispensar, eu vou comentar aqui a pergunta da Valesca e vou fazer uma também. A Valesca traz aqui no chat: o Brasil precisa seguir a cartilha da BlackRock, né? Qual a vantagem da certificação dela, né? Então, de certa forma, retoma a questão da ESG. Mas, doutora, eu também queria lhe perguntar, porque sobre a reforma tributária, a gente verifica diversas opiniões. A gente ouve que todos estão de acordo com ela, o problema é como ela é feita, ok. E quando a gente fala que ela é boa ou ruim,
claro que a gente tem que pensar que ela não, na verdade, ela não é nem boa nem ruim. Quando eu digo isso, eu me posiciono perante ela, né? Eu acho isso ruim, eu acho aquilo bom. Eu digo mais sobre quem está opinando sobre a reforma em si, como qualquer lei, né? A gente se posiciona perante ela quando a qualifica e, de certa forma, a gente se qualifica. Mas a minha pergunta é a seguinte: se pudesse fazer assim algumas alterações na reforma tributária, como ela está, claro, já trouxe aqui algumas críticas, fez alguns destaques, mas quais seriam eles? Pudesse apontar três, dois, que seja assim, olha, mudarei isso, mudarei aquilo, né? E justificasse por quê, né? Porque são tantos pontos que às vezes a gente foca em algumas coisas por uma questão de processo legislativo, né? De tentar não ganhar a guerra, mas algumas batalhas. Mas eu te pergunto assim, o que Sim. seria interessante a gente focar, né? Porque eu tenho ouvido as palestras, ouço mais elogios que críticas, mas quando as críticas vêm, são muito pesadas, e hoje não foi diferente. Então, assim, como é que a gente poderia deixá-la melhor do ponto de vista da sociedade, né? Não de determinados segmentos? Porque tu começa a tua palestra falando quem foram os grandes players que influenciaram as indústrias e acaba falando de uma grande empresa também, né? Então a gente vê assim grandes players arquitetando reformas e determinando o mercado e não vê uma participação social e aí que a gente fica um tanto aflito, né? Então eu te repasso ali, a Valesca também botou, o Brasil não pode tomar em consideração as regras ambientais, né? Ela comenta ali, trago a pergunta dela, que veio antes que a minha, e Sim. depois a minha, mas assim, onde focar, né? Por que que os grandes players têm uma força tão maior que a sociedade que, claro, tem mais dificuldade de se organizar? Com certeza. Eu vou rapidamente passar pela tua pergunta primeiro, e depois eu entro ali na do chat, da Valesca. Eu acho que uma questão que seria crucial para a gente ter um sistema realmente mais justo e mais simplificado é a questão de possibilitar créditos em toda a cadeia, né? Porque essa exceção da exceção e o benefício para cá e o benefício para lá, o ICMS, essa legislação complexa que foi virando um Frankenstein, e essa legislação infralegal, o problema não está na Constituição, o problema está na legislação infraconstitucional. Ela começou a trazer impossibilidades, restrições, benefícios que terminam atravancando e fazendo com que o nosso sistema tributário como um todo seja muito injusto. Então, eu particularmente acho que a reforma tributária não passaria pela Constituição, mas sim por uma limpeza, vamos chamar assim, nas regras infraconstitucionais, possibilitando amplamente o crédito, tirando a cumulatividade tributária. Acho que isso, a nossa reforma esse é um ponto positivo, ela busca diminuir a acumulatividade, o seletivo aqui é uma exceção, mas a questão do crédito tributário, a questão de a gente ter uma legislação infraconstitucional, e eu estou vendo essa reforma, e por isso talvez eu mantenha um pouco mais para o lado da crítica, é uma reforma que vem mexer na Constituição, onde eu não estava vendo que era o problema do nosso sistema tributário, então ela mexe onde não é o problema, e ela ainda vai me criar muita possibilidade de legislação, e ela mesma está ali colocando, se não me engano, mais de 50 vezes aparece a palavra lei complementar, lei ordinária, vai remeter à lei. Aí a gente vai ter realmente um grande problema, muito trabalho para quem advoga nessa área, infelizmente, porque é sinal que o negócio não ficou bem resolvido, não ficou de fácil compreensão. Então, sobre a reforma, o meu ponto seria esse, né? A questão da possibilidade ampla de crédito, a diminuição dessa legislação infraconstitucional. Não vejo problema na regra constitucional, é o grande problema. E indo para as perguntas do chat, na verdade, a grande finalidade da tributação é social, mas até que ponto essa finalidade está sendo cumprida quando o Estado onera essa cobrança no trabalhador, aquele que alimenta a economia? Na verdade, a economia somos todos nós, né? O trabalhador, a empresa, é a sociedade, né? E quando a gente está buscando justiça social com tributação, eu acho que esse conceito mereceria um debate, né, mais detalhado do que a gente normalmente faz, porque se o Estado não produz riqueza, ele tira de quem produz,
na verdade, o que eu vejo diferente de países que se desenvolveram e de países que não se desenvolveram tanto economicamente? Aqueles que se desenvolveram, eles possibilitaram que as pessoas pudessem empreender, trabalhar, ter um livre mercado, né, menos obstruído pelo Estado. Então, a justiça social termina, vamos dizer assim, o Estado menos interventor, proporciona maior riqueza da sociedade como um todo, e uma sociedade mais rica como um todo, naturalmente é mais justa. Nunca vi pessoa dos Estados Unidos, um americano, vir fugir para o Brasil, mas vejo os brasileiros indo para os Estados Unidos. E tem essa diferença, vamos dizer assim, abissal no entendimento de que o Estado precisa ele proporcionar a justiça social. Então, mas é um debate amplo, e assim, né, tem argumentos bons para os dois lados, estou só trazendo algum ponto aqui. O Brasil precisa seguir a cartilha da BlackRock? Qual a vantagem? Essa é uma pergunta bem interessante, Valesca. Não precisa, é claro que não, só que a gente está, sim, vivendo num mundo globalizado. Tudo, da hora que tu acorda, a Johnson & Johnson lá do sabonete, o computador que tu abre, a Google que tu usa, tudo tem participação da BlackRock. Se ela disser que determinado X ou Y não é para investir, vai pesar. Então, assim, eu não tenho a solução, eu estou trazendo, mas é o problema, né, para as pessoas, para a gente saber. Eu acho que a gente tem que ter a informação. O que está por trás de tudo isso? Eu não estou dizendo que vai ser a ESG, mas por uma questão de lógica, pelo que a gente tem acompanhado vamos dizer assim, do furor que está tendo com com a ESG e a busca por conseguir essa certificação nas empresas, em cursos, e não só aqui, mas em outros países e como um todo, está funcionando. Então, como a gente é um estudioso da área, a gente vai prevendo os passos futuros. Então, é possível que esse imposto seletivo venha se ligar com o que for critério da ESG. E a gente não vai gostar, claro que não. Mas uma coisa é não gostar, outra coisa é entender e poder trabalhar com isso, a partir de uma informação clara, né, e correta. Então, pode o Brasil tomar, assim, decisões pelos seus próprios institutos? Claro que pode. Mas, na medida que o nosso país também, politicamente, se posiciona como um país que quer estar, vamos dizer assim, de acordo com algum tipo de governança maior, global, estamos ou não de acordo com isso, mas o caminho está indo para aí, bom, temos que saber do que estamos tratando. É nesse sentido a minha fala hoje. Que a gente esteja atento e sabendo, que a gente não esteja sendo enganado. Professora, vou acabar com esse chamamento de professora, porque até não comentei no currículo da professora, mas ela é filósofa, sim, e como boa filósofa e professora, mais que trazer respostas às suas perguntas, que é o que um verdadeiro professor faz, trazer inquietações, gerar dúvidas, apontar caminhos para as reflexões e que a gente possa se emancipar na busca de soluções a essas questões, né? As respostas são muitas, mas as perguntas sérias são difíceis. Então, acho que a gente cumpriu muito bem a nossa missão. Luciano, tu me deixaste com mais dúvidas agora na saída do que na entrada. Então, acho que é um sinal de sucesso, né? Porque é tentando responder isso que a gente se desafia e a gente vai evoluindo. Então, eu reitero o agradecimento de todos que até aqui nos acompanharam, né? Nessa quarta-feira. Lembrar que o curso fica por 90 dias disponível, aula gravada. Nós temos ainda mais um encontro. Reiterar o convite para que a professora Luciana, ainda mais depois dessa brilhante palestra, aula, volte para a escola, traga mais inquietações e mais reflexões, porque, afinal, conhecimento guardado não é conhecimento. Então, muito obrigado, Luciana. Vou deixar para te fazer a fala de encerramento, mas quero de coração agradecer e, mais que isso, te dar parabéns, porque a aula foi, de fato, muito boa. Eu aprendi muito e agora vou tentar responder as minhas inquietações. Ai, Alexandre,
Fico imensamente feliz, né? Agradeço a você, agradeço a participação da Valesca, e em nome de vocês, aos demais que também estão assistindo a nossa aula. E eu, particularmente, eu estava bem desafiada mesmo com essa aula, né? E fui atrás de pesquisar, e quando comecei a estudar o tema, meu Deus, vou trazer realmente mais questionamentos do que soluções, mas acho que é esse realmente, né, o papel, e me coloco à disposição dos colegas que assistirem agora ou depois. Eu terminei não botando ali no slide, mas eu tenho meus contatos. Não sei se é o Pode caso de botar ali passar. Instagram, se quiser, lembrando que fica É, né? gravado, né? Proteção de dados, a decisão é tua. Ah, Mas eu peraí acho que que eu não vou tem botar problema, né? rapidinho, que eu tenho que fazer isso aí. É bom. Aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui para ficar gravado. Quem quiser entrar em contato, tá aí as redes sociais, minha, do escritório, meu telefone, né? Podem, por favor, se teve algum ponto aí que concordam, não concordam, é o debate que enriquece. Então, eu tenho aí acho que o advogado é o eterno questionador, né? Então, esse é o nosso papel aí, a Escola Superior da Advocacia é a casa certa para isso. Muito obrigada a todos, estou à disposição, com certeza, vou adorar estar novamente aqui, né? E vai ser uma alegria, com certeza, e agradeço novamente, o professor Rolf Madaleno confiou, né, em mim essa aula, né, e aos demais também, né, que responsáveis aí pela coordenação da escola. Então Muito tá, boa noite obrigada. a todos. Tchau, doutora Luciana. Obrigado, boa noite. Boa noite.